A artrose de quadril ela pode acontecer em pacientes jovens também? Se acontecer, qual que é o tratamento? Eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista, especialista em quadril e hoje vou falar com vocês sobre artrose no paciente jovem. A artrose de quadril, como muitos de vocês já devem saber, está sempre relacionada com a idade. Muitas vezes, o paciente muito idoso, um paciente que já teve vários problemas durante a vida pode ter uma artrose no quadril. Mas ela pode acontecer com pacientes jovens também? E a resposta é sim, ela pode acontecer. Ela pode acontecer por vários motivos. A grande maioria desses motivos seria uma lesão no quadril, seja por qualquer motivo. Pode ser por uma fratura, ela pode ser por alguma doença, como uma doença da infância, que é o leg calvipertes, ou uma infecção no quadril. E tudo isso pode levar a um desgaste precoce da articulação. E esse desgaste precoce da articulação pode levar a uma artrose, e essa artrose ter que ser tratada por vários motivos em que a gente pode interferir. A partir do momento que tanto o paciente quanto o médico, e sempre lembrando que quem decide a hora de operar é sempre o paciente, porque ele que sabe a dor que tem e ele que sabe o tempo que está sendo gasto ou perdido na vida dele devido à dor. O tratamento da artrose, ela depende muito da dor do paciente, da mobilidade que o paciente tem e de como essa artrose, essa doença, está interferindo na vida desse paciente. Como que isso pode ser feito? Bom, a principal coisa a se avaliar é se o paciente tem ou não alguma restrição. Um paciente que tem uma artrose, ele pode não ter dor, ou ele pode ter uma dor discreta, uma dor que não atrapalhe a fazer as atividades de vida diária. Ele pode ser um paciente que, mesmo sendo jovem, tem uma baixa demanda, não faça atividades físicas, não faça nenhum tipo de movimento que exija um esforço muito grande dos quadris. Então, nesse caso, é um paciente que ele está muito relacionado com um tratamento conservador. É um paciente em que a gente pode fazer uso de medicamentos para poder tentar amenizar a dor. A gente pode também entrar com medicamentos que ajudam a frear a velocidade do desgaste da cartilagem, que, de acordo com o último consenso europeu de artrose, são medicamentos que são muito utilizados e têm alto nível de evidência, que é a glicosamina e condroitina. Alguns casos muito específicos, eles podem se beneficiar até de injeções intraarticulares com ácido hialurônico. Quando se tem uma artrose causada por algum problema de morfologia, seja por um impacto femoroacetabular ou alguma lesão de cartilagem que a gente consiga tratar sem ter que colocar uma prótese, o paciente também pode ser submetido a esse tratamento que a gente chama de artroscopia. E, em último caso, principalmente em casos em que o paciente já tem uma dor muito intensa, tem uma restrição de movimento, já começa a deixar de fazer as coisas que ele gosta devido à dor, é hora de se pensar na possibilidade de se colocar uma prótese no quadril. Nessa hora, vem um questionamento. Bom, mas uma prótese, ela não dura só 10 anos, ela não tem um tempo, um prazo de validade, como que você vai colocar ela num paciente jovem? E é essa hora que a gente tem que começar a pesar os prós e os contras. A princípio, uma prótese de quadril hoje em dia pode durar muito mais que isso, pode chegar a 30, 40 anos, tem estudos mostrando 30 anos com grande tranquilidade, dependendo do material que é feito, do tipo de prótese e também, claro, do paciente, como que é executada essa cirurgia. Mas normalmente uma prótese hoje dura muito mais do que ela durava há 15 anos atrás. Os materiais se desenvolveram, as técnicas cirúrgicas também, então o paciente que é jovem e que tem uma dor e tem uma limitação importante, ele pode ser sim beneficiado pelo tratamento cirúrgico. E daqui 20 ou 30 anos, quando for necessário fazer uma troca, esse paciente ele vai estar num meio médico que vai estar muito mais desenvolvido do que é hoje. Então, as possibilidades de troca dessa prótese no futuro são bem maiores e com uma qualidade possivelmente bem maior. Em se tratando de cirurgia, nós temos que pesar sempre os prós e contras. O fato
que eu já havia citado, em que as próteses têm uma tendência em se melhorar com o tempo e as técnicas cirúrgicas também contam a favor. Mas nós temos também um contra, que quanto mais cedo se colocar uma prótese, independente se ela vai durar mais ou menos, com certeza a gente está antecipando a data em que a gente vai ter que trocar essa prótese. Se é um paciente que ele não se incomoda tanto com a dor, ou a dor não atrapalha tanto a vida dele, talvez seja mais interessante esperar fazer um fortalecimento da musculatura para tentar amenizar a dor. Mas se é um paciente que já tem muita dor, devemos sim pensar no tratamento cirúrgico. Uma outra questão que deve ser sempre pensada é a infecção, que antigamente o pessoal chamava de rejeição. Hoje em dia a gente sabe que a prótese é um material inerte, um material que, apesar de artificial, ele é inerte, ele não reage com o corpo, causando reação de rejeição. Mas o que pode acontecer é uma infecção, quando entra uma bactéria dentro da articulação, dentro da cirurgia, e essa bactéria ela acaba levando a uma infecção local. E essa infecção precisa ser tratada. Então, o risco de infecção, ele existe e a gente precisa também pesar isso na hora da decisão. Uma outra, e também não menos importante, tema que a gente tem que abordar é que quanto mais jovem o paciente, teoricamente maior demanda e maior intensidade das atividades. E isso faz com que essa prótese se desgaste mais rápido. Então, é sim um tema que temos que sempre pesar na hora de decidir se vamos ou não fazer uma prótese.